Olá a todos! Meu nome é Patrícia e, como muitos de vocês já sabem, adoro compartilhar as minhas histórias mais picantes por aqui. Hoje quero desvendar uma fantasia que ardia em mim há muito tempo, a mais esperada, a mais desejada, ser filmada vivendo um momento íntimo e depois, poder rever cada detalhe. Era uma obsessão que só crescia, e por mais que eu vivesse minhas aventuras, nenhuma delas acalmava essa chama. Tudo começou numa noite de sábado, daquelas que a gente só quer esquecer a semana e se jogar. Saí com minha amiga e cúmplice Clara para o Pelourinho, no coração de Salvador. A música afro-baiana pulsava no ar, e as ruas estreitas, iluminadas por lamparinas, estavam cheias de gente dançando e se divertindo. Escolhemos uma mesa num barzinho charmoso, perto de um grupo que tocava samba de roda, e nos perdemos entre risadas e caipirinhas geladas. Depois de uns bons drinks, Clara se inclinou e sussurrou no meu ouvido, um sorriso travesso iluminando o rosto dela. Olha aquele cara ali no balcão, Paty. Ele não para de olhar pra cá. Eu, já meio solta e curiosa, respondi, pra quem você acha que ele está olhando, Clara? Vamos descobrir. E ela, com aquela centelha de cumplicidade que sempre nos uniu, se levantou e foi direto para o balcão. O homem em questão era um moreno alto, com um bronzeado de quem passava o dia pegando sol na barra. Os cabelos escuros caíam sobre a testa, e um sorriso fácil deixava à mostra dentes perfeitos. Ele vestia uma camisa de linho clara que realçava os músculos do peito e calças de sarja escuras que marcavam as pernas bem torneadas. Clara trocou algumas palavras com ele e minutos depois voltou para a mesa sorrindo, mas com uma pitada de rendição. Ele estava olhando para você, amiga, ela disse, balançando a cabeça. Não demorou muito para ele se aproximar da nossa mesa. Apresentou-se como Miguel, com um sotaque baiano delicioso, e seus olhos fixaram nos meus. Posso dizer que você é uma mulher estonteante, Patrícia. Desde que você entrou, todos os olhares estão em você. Senti um arrepio gostoso de satisfação com o elogio. Minha pele levemente bronzeada ganhava um tom rosado sob a luz difusa do bar. Meu vestido era um tubinho preto de seda, justo o suficiente para mostrar minhas curvas sem ser vulgar, com uma fenda lateral que revelava um pouco da minha coxa direita. Nos pés, sandálias de salto fino que faziam o barulho de cada passo ressoar no paralelepípedo. Meus brincos, grandes argolas douradas, balançavam a cada movimento e o cabelo, solto em ondas, caía sobre os ombros. Depois de uma conversa rápida, a urgência por algo mais tomou conta de mim. Olhei diretamente nos olhos de Miguel e perguntei se havia algum lugar ali por perto onde pudéssemos ter mais privacidade. Ele, com um olhar de surpresa e desejo, sugeriu a casa dele, mas eu tinha outros planos. Te quero aqui e agora, respondi, um sorriso malicioso brincando nos meus lábios. Ele se endireitou na hora, pegou minha mão e me conduziu até o balcão, onde a iluminação era mais discreta. Enquanto tentava chamar a atenção do barman para pedir mais drinks, minhas mãos começaram a explorar o corpo dele, aumentando a tensão entre nós. Senti seus músculos se contraírem sob meu toque. No começo ele tentou disfarçar, mas logo cedeu ao meu jogo. Quando finalmente conseguiu a atenção do barman, um rapaz jovem chamado Mateus, Miguel trocou algumas palavras com ele, mas eu continuava a provocá-lo, roçando meu corpo no dele sentindo o calor que emanava. Mateus, percebendo o clima, entregou um molho de chaves a Miguel com um olhar cúmplice. Com o ambiente ficando cada vez mais quente, Miguel me levou para uma salinha reservada nos fundos do bar, usada para reuniões ou para guardar suprimentos. O lugar era pequeno, com pouca luz, e o cheiro de madeira e incenso preenchia o ar. Lá, entre caixas e garrafas vazias, nos entregamos à paixão. Foi uma dança de toques e sussurros, onde cada beijo parecia incendiar a pele. Minhas mãos deslizavam por sua camisa de linho, sentindo a textura do tecido e o calor do seu corpo por baixo. A cada movimento, meu vestido de seda subia um pouco mais, revelando as linhas das minhas coxas. O som da música vindo do bar misturava-se com os nossos suspiros, criando uma sinfonia particular. Depois de momentos intensos, voltamos para a mesa. Clara me esperava, e entre risadas e olhares maliciosos, contei a ela o que tinha acontecido. A noite terminou, mas era apenas o começo do que estava por vir. 2 dias depois, Miguel me ligou enquanto eu estava no escritório. Conversamos um tempão, e combinamos de nos encontrar à noite em um outro bar, no Rio Vermelho, um bairro boêmio e cheio de vida. Começamos a sair regularmente, passando noites na casa dele, um apartamento com vista para o mar,
ou em hotéis charmosos pela cidade. Nossa conexão ia crescendo, e eu sentia que ele era diferente dos outros. Um dia, enquanto falávamos sobre nossas fantasias mais secretas, tomei coragem e contei a minha, ser filmada. Miguel me olhou com um sorriso safado e disse que tinha algo especial preparado. Me convidou para passar um fim de semana na casa de campo da família dele no interior da Bahia, perto de Cachoeira. Ele prometeu uma surpresa que, segundo ele, não me decepcionaria. Depois de organizar tudo no trabalho e deixar minha filha, Sofia, com uma amiga de confiança, partimos no sábado de manhã. Miguel me buscou cedo em seu carro e no caminho, paramos para comprar algumas coisas que iríamos precisar. Após 2 horas de viagem, chegamos à casa dele, uma propriedade grande, cercada por um gramado verdejante e árvores frondosas, com uma piscina brilhando sob o sol de verão. Entramos e ele me mostrou a casa, que era moderna e espaçosa e muito bem decorada, com obras de arte local e artesanato espalhados por todos os cantos. Naquela tarde, depois do almoço, Miguel me levou para uma sala que eu ainda não tinha visto. Ao entrar, meus olhos foram direto para uma TV enorme na parede, e bem à frente dela, uma câmera profissional, pronta para gravar. Havia 2 colchões no chão, cobertos com lençóis brancos macios, cercados por caixas de som que prometiam um som potente. Essa é a sua surpresa, ele disse, observando minha reação. Quis realizar sua fantasia da melhor forma possível. Hoje, você vai ser a estrela do nosso espetáculo particular. Meu coração disparou, empolgada com o que estava por vir. Senti um calor subir pelo meu corpo, um misto de nervosismo e excitação. Miguel vendou meus olhos com um lenço de seda macio, e enquanto tirava meu vestido, senti a leve brisa tocar minha pele. De repente, ouvi o barulho de alguém entrando na sala. Meu corpo tensionou um pouco, mas a confiança em Miguel me acalmou. Quando ele tirou a venda, vi mais 2 homens. Um era o barman daquela primeira noite no Pelourinho, o Mateus, com aquele mesmo sorriso cúmplice. O outro, um homem mais velho, com um rosto bondoso e um ar elegante, era Ramiro. Espero que não se importe, disse Miguel, um sorriso maroto nos lábios. Mas achei que seria divertido dividir essa experiência com meus amigos. Eles também estavam curiosos para te conhecer de verdade. Sorri, dando minha aprovação em silêncio, sentindo meu corpo relaxar e a excitação tomar conta. O que veio depois foi uma das experiências mais intensas e libertadoras da minha vida. Os 3 me trataram como uma rainha, me levando aos limites das minhas fantasias mais secretas. Cada toque, cada sussurro, cada olhar era capturado pela câmera. O barulho das correntes que Miguel usava para me guiar e o cheiro de couro que exalava de algumas peças que eles usavam me hipnotizaram, adicionando uma camada extra de excitação à cena. Eu me entreguei completamente, explorando cada sensação, cada gemido. Tudo foi gravado e no dia seguinte, quando acordei ao lado de Miguel, Mateus e Ramiro já tinham ido embora. Mais tarde, Miguel e eu sentamos para ver a gravação. Ao me ver na tela, me senti completamente realizada. Não só tinha cumprido minha fantasia, como tinha superado todas as minhas expectativas. Foi, sem dúvida, uma das melhores experiências da minha vida, uma que sempre vou lembrar com um sorriso. Depois daquela experiência inesquecível na Bahia, a chama da minha fantasia só se intensificou. Eu e Miguel continuamos nos vendo, a paixão entre nós crescendo a cada encontro. Mas a rotina da vida em Salvador começou a nos apertar. Meu trabalho era exigente, e a Sofia, minha filha, precisava de mim. Miguel, com seus próprios negócios, vivia viajando. A distância virou um elefante na sala. Um dia, conversando sobre o futuro, Miguel me fez uma proposta que mudaria tudo. Patrícia, por que você não vem para São Paulo? Tenho um projeto novo, e seria incrível ter você por perto. A ideia de mudar de cidade, deixar tudo para trás, me assustava e me animava ao mesmo tempo. São Paulo, com sua energia vibrante e oportunidades infinitas, sempre me fascinou. Além disso, a chance de viver essa paixão com Miguel sem as barreiras da distância era tentadora. Depois de muitas noites sem dormir, pesando os prós e os contras, decidi arriscar. Encontrei um bom colégio para Sofia e uma vaga numa agência de marketing digital, com um salário que me dava tranquilidade. Meu apartamento em Salvador foi alugado e em 2 meses, estávamos nós, Sofia e eu, embarcando para a capital paulista. A adaptação em São Paulo foi um misto de desafios e descobertas. A cidade era um furacão, e eu adorava a sensação de estar no centro de tudo. Miguel foi meu porto seguro, me ajudando a encontrar um apartamento nos Jardins, perto do trabalho e da escola da Sofia.
Ele era carinhoso, atencioso, mas eu sentia que havia algo diferente no ar. Nossa vida íntima continuava intensa, mas eu notava um certo distanciamento, uma ausência de algo que antes era tão presente. Um dia, enquanto navegava pelas redes sociais, vi uma postagem antiga de Miguel com uma mulher. Uma foto inofensiva, um abraço entre amigos. Mas meu instinto de mulher me dizia que havia algo mais. Uma pontada de ciúmes, um sentimento que eu não sentia há muito tempo, me invadiu. Por mais que eu tentasse ignorar, a dúvida crescia. Naquela noite decidi confrontá-lo. Preparei um jantar especial, acendi velas, coloquei uma música suave. Meu vestido era um longo de seda azul marinho, com um decote generoso que valorizava meu colo e uma fenda profunda que revelava a perna. Nos pés, saltos altos prateados que cintilavam sob a luz. Meus cabelos estavam presos em um coque elegante, e brincos de safira davam um toque de sofisticação. Quando Miguel chegou, o ambiente estava perfeito. Jantamos, conversamos sobre o dia, mas eu sentia a tensão no ar. No momento certo, respirei fundo e perguntei sobre a foto. Ele hesitou, e meu coração apertou. Patrícia, não é o que você está pensando, ele começou. Ela é uma amiga antiga, a Isabela. Nós tivemos um caso no passado, mas já acabou. As palavras dele, por mais que tentassem acalmar, não surtiram efeito. Senti uma mistura de raiva e mágoa. Acabou mesmo, Miguel? Perguntei, a voz embargada. Ele pegou minhas mãos, seus olhos buscando os meus. Sim, Patrícia. Você é a mulher da minha vida agora. Mas a dúvida pairava no ar. A noite terminou com uma certa frieza, uma barreira invisível entre nós. Os dias seguintes foram difíceis. Eu tentava agir normalmente, mas a desconfiança me consumia. Miguel parecia mais distante, mais preocupado com o trabalho. A paixão que nos unia parecia ter esfriado. Eu me sentia sozinha em uma cidade nova, com a Sofia para cuidar, e meu relacionamento em crise. Certa tarde, quando Miguel estava viajando a trabalho, recebi uma mensagem anônima. Uma foto de Miguel com a Isabela em um restaurante sofisticado. Os dois riam, cúmplices, muito mais do que apenas amigos. Meu sangue gelou. A dor da traição era insuportável. Minha fantasia de ser filmada, de viver cada momento intensamente, parecia tão distante agora. O que eu queria era apenas sentir a verdade. Naquele momento de desespero, liguei para Clara. Ela, com sua voz calma e sensata, me ouviu com paciência. Patrícia, você precisa respirar. Pense no que você quer de verdade. Não vale a pena se machucar por alguém que não te valoriza. As palavras dela foram um bálsamo. Decidi que era hora de ter uma conversa definitiva com Miguel. No dia seguinte, quando ele voltou de viagem, o esperei em casa. Vestia um macacão de seda preta solto e elegante, com um decote nas costas que revelava um pouco da minha pele. Nos pés, sapatilhas pretas simples. Meu cabelo estava solto, e eu não usava maquiagem. Queria que ele me visse como eu realmente era, sem artifícios. A conversa foi longa e dolorosa. Ele tentou se justificar, mas as evidências eram claras. Miguel, eu disse, a voz firme, apesar da dor. Eu vim para São Paulo por você. Deixei tudo para trás. E agora você me faz isso? Ele baixou a cabeça, e o silêncio preencheu a sala. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não me importava. No final, percebemos que não havia mais como continuar. A confiança estava quebrada. Miguel se ofereceu para me ajudar com a transição, a encontrar um novo lugar, a me estabelecer em São Paulo. Aceitei a ajuda, mas com a condição de que ele não me procurasse mais depois disso. Os dias que se seguiram foram de luto. Eu me sentia perdida, sem rumo. Mas ao mesmo tempo, uma nova Patrícia começava a surgir. Uma Patrícia mais forte, mais independente, que não tinha medo de recomeçar. As caixas de som daquela casa de campo, as correntes, o cheiro de couro, tudo isso parecia um sonho distante, um capítulo encerrado. Eu estava em São Paulo, sozinha, mas pronta para o que viesse. A mudança para São Paulo e o fim do meu relacionamento com Miguel me jogou num turbilhão de emoções. A solidão era uma visita constante, especialmente nas noites em que a Sofia dormia e o apartamento parecia grande demais para uma pessoa só. Eu me dedicava ao trabalho, focava na Sofia, mas sentia que algo estava faltando. Aquele fogo que me movia, aquela sede por experiências intensas, parecia ter adormecido. A fantasia de ser filmada, que antes era uma obsessão, virou uma lembrança distante, quase dolorosa. Para afastar a melancolia, comecei a explorar a cidade. São Paulo tem uma energia incrível,
e eu me perdi entre galerias de arte na Vila Madalena, shows no Allianz Parque e cafés charmosos na Rua Augusta. Nessas saídas comecei a fazer novas amizades. Entre elas Juliana, uma designer de moda vibrante e cheia de vida, que se tornou minha confidente. Ela me apresentou a um mundo novo de possibilidades, com festas exclusivas e pessoas com mentes abertas. Numa dessas festas, num rooftop com vista para a cidade, conheci Ricardo. Ele era um empresário charmoso, com um sorriso que iluminava o ambiente e um olhar que me penetrava. Conversamos a noite toda, e a química entre nós era inegável. Ele era elegante, bem vestido, com um perfume que me inebriava. Vestia uma camisa de seda preta aberta até o peito, revelando um colar de couro com um pingente discreto, e calças de alfaiataria cinzas que valorizavam sua silhueta atlética. Eu estava com um macacão de crepe vermelho, com um decote V profundo, que deixava minhas costas nuas. Meus cabelos estavam soltos, emoldurando o rosto, e um par de brincos longos e finos balançava a cada risada. Nos pés, sandálias de salto alto que me davam a sensação de poder. Ricardo me convidou para jantar no dia seguinte. Aceitei sem pensar duas vezes. Nosso primeiro encontro foi mágico. Conversamos sobre tudo, desde nossos sonhos mais loucos até nossos medos mais profundos. Ele era um ouvinte atento e me fazia rir como ninguém. A cada dia eu me sentia mais à vontade ao lado dele. Ele me trazia de volta aquela energia que eu pensava ter perdido. Ricardo vivia entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde tinha um estúdio de fotografia. Ele me contou que, além dos trabalhos comerciais, ele tinha um projeto pessoal de registrar a beleza feminina em sua forma mais autêntica e livre. Meus olhos brilharam quando ele falou. Era como se a minha fantasia adormecida estivesse despertando novamente. O desejo de ser filmada, de me entregar a lente, ressurgiu com força total. Uma semana depois, Ricardo me convidou para passar um fim de semana no Rio. Tenho um ensaio em Paraty, mas depois podemos ir para o meu estúdio no Rio. Queria te mostrar algo, ele disse, com um sorriso misterioso. Aceitei imediatamente, meu coração palpitando de expectativa. Deixei a Sofia com a Juliana, que se ofereceu para cuidar dela, e embarque na ponte aérea. Chegamos ao Rio numa sexta-feira à noite. Ricardo me levou para um jantar romântico em Santa Teresa com vista para o Pão de Açúcar. A cidade maravilhosa parecia ainda mais linda à noite, com as luzes cintilando na baía. No dia seguinte, ele foi para Paraty, e eu aproveitei para relaxar na praia de Ipanema. À tarde, Ricardo me buscou e me levou para o estúdio dele, no coração da Lapa. Era um casarão antigo reformado com uma fachada imponente. Ao entrar, fiquei impressionada. O lugar era enorme, com pé direito alto, paredes de tijolos expostos e uma luz natural incrível. Havia câmeras, luzes, telões, e um ambiente que exalava arte e criatividade. Pronta para a surpresa, ele perguntou, seus olhos brilhando. Ele me levou para uma sala separada, mais reservada. Lá, havia um divã forrado com um tecido macio, e no centro, uma câmera de alta definição, estrategicamente posicionada. O cheiro de incenso de sândalo preenchia o ar, e uma música ambiente suave tocava ao fundo. Você me falou sobre sua fantasia, Patrícia, ele começou, sua voz suave. E eu quero te ajudar a realizá-la, mas de um jeito diferente. Não como um espetáculo, mas como uma expressão de arte, de sensualidade. Ele me ofereceu algumas peças de roupa, todas em seda, com texturas e caimentos que realçavam a beleza do corpo. O primeiro era um body de renda preta, com detalhes em seda transparente que desenhavam meu corpo, valorizando cada curva. Nos pés, saltos altos vermelhos. Ele me instruiu a me mover, a dançar, a me expressar diante da câmera. Ele era um diretor, um artista, e eu me sentia sua musa. Ele me guiou com sua voz, com seus olhos, e eu me entreguei completamente. A cada movimento sentia meu corpo vibrar, a energia fluindo através de mim. Ele me pediu para deitar no divã, e com um toque suave, ele começou a passar uma pena macia por todo o meu corpo, começando pelos meus pés, subindo pelas pernas, pela barriga, pelos seios até o pescoço. A sensação era de arrepiar, e cada arrepio era capturado pela câmera. Meus gemidos eram baixos, quase inaudíveis, mas a intensidade daquele momento era palpável. Ele sussurrava em meu ouvido palavras de incentivo, de admiração, e eu me sentia mais viva do que nunca. Depois do body, ele me sugeriu um kimono de seda azul marinho, bordado com dragões dourados, que ele havia trazido de uma viagem ao Japão. A textura da seda contra a minha pele era uma delícia.
Ele me pediu para me mover lentamente, como se estivesse flutuando, e a cada movimento, o kimono se abria, revelando um pouco do meu corpo. A câmera capturava a dança do tecido, a fluidez dos meus movimentos, a sensualidade da cena. Ele também me vendou os olhos novamente, e me fez sentir diferentes texturas, um pedaço de veludo, uma pena de pavão, um cubo de gelo. Cada toque era uma nova sensação, uma nova descoberta. A cada revelação, a cada sussurro, eu sentia meu corpo reagir, minha pele arrepiar, meu desejo crescer. O ensaio durou horas. Ricardo era um profissional, e eu me sentia completamente à vontade com ele. Ele me fez sentir bonita, poderosa, desejada. No final eu estava exausta, mas com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. No dia seguinte, Ricardo me mostrou as filmagens. Eu estava em choque. Não era apenas um vídeo, era uma obra de arte. A forma como ele capturou cada movimento, cada emoção, cada nuance do meu corpo, era algo indescritível. Eu me via na tela, uma mulher forte, sensual, livre. Era a Patrícia que eu queria ser, que eu sabia que existia, mas que tinha se perdido no caminho. Ele conseguiu extrair de mim a essência da minha fantasia, a beleza da minha alma. A satisfação que senti foi muito maior do que aquela primeira vez na Bahia. Era uma realização completa. Ricardo, com um olhar intenso, me disse: Patrícia, esse é apenas o começo. Eu sinto que há muito mais para explorar em você e em nós. Um sorriso enigmático brincou em seus lábios, e eu sabia que ele tinha algo em mente. Eu queria perguntar o que era, mas ele apenas me deu um beijo suave nos lábios. Enquanto nos preparávamos para voltar para São Paulo, o celular dele tocou. Ele atendeu, e pela expressão em seu rosto, percebi que algo estava errado. Ele me pediu licença e se afastou. Eu tentei não ouvir, mas algumas palavras escaparam. Incêndio, o galpão, a coleção. Ele desligou o telefone, o rosto pálido. Patrícia, ele disse, a voz embargada. Meu galpão em São Paulo, onde eu guardo todo o meu acervo de fotografias e vídeos. Pegou fogo. Tudo se perdeu. Meu coração gelou. Eu sabia a importância daquele acervo para ele. Mas, em meio ao desespero dele, uma ideia me atingiu. Ricardo, eu disse, segurando sua mão. Eu tenho uma cópia de uma parte do seu trabalho. Aqueles vídeos que fizemos na Bahia, e os que acabamos de fazer aqui. Eu fiz cópias. E se eu disser que não só os tenho, mas que posso usá-los de uma forma que você nunca imaginou? Algo que vai te surpreender e talvez salvar o seu legado? Ele me olhou com uma mistura de choque e esperança. A pergunta pairava no ar. O que eu faria com as filmagens? E como isso poderia salvar o trabalho de Ricardo? O futuro, que parecia ter desmoronado, ganhava um novo e misterioso contorno.